foi cidado, um homem tinha somente ano e meio de casado. Olha, minha gente, já abrimos o programa aí com Evaldo Braga. Eu tô aqui batendo um papo fora do ar com o meu ídolo, né? O nosso ídolo da música sertaneja caipira. Ontem eu falei tanto dele, toquei Santa Luzia, porque ontem foi o dia dela, né? Depois encerramos também com o último sucesso do último trabalho dele também, enfim. E falando do show que vai acontecer no domingo. No domingo agora, com entrada gratuita e tudo. Olha só que maravilha, a partir das 8 da noite. A orientação que fica é sempre assim, chega mais cedo, porque aí consegue estacionar o carro com mais tranquilidade, consegue sempre os melhores lugares, não enfrenta fila. Então pega aí a esposa, as crianças, os amigos, ou vai sozinho. O importante é ir, não perder o melhor da verdadeira música caipira regional sertaneja. Meu ídolo, tudo bem? Ô, Caim! Bom Roberto dia! Dias, bom dia, Tudo bem? né? Que maravilha, é sempre bom te reencontrar e ainda mais anunciando o show aqui na sua agenda, que muitas vezes atende o Brasil, mas é difícil, Marília, né? Ele está sempre se apresentando pelo Brasil inteiro. E Marília, a gente aguarda sempre essas oportunidades proporcionadas aí pelo setor de cultura da cidade. E vai ser agora, já é um show de Natal, né, Caim? Natal sertanejo, né? Sim, praticamente, porque nós estamos próximos a Natal, né? Sim. E a gente quer cumprimentar o pessoal aqui da Rádio Clube, essa emissora que, na realidade, é a emissora que lançou para o Brasil, Caim. É verdade. Na época do Bolinha Esmeralda e Periquito. Auditório, né, Caim? Sim, Auditório, né? Em todas as reportagens minhas por aí, nunca nego isso, que é uma verdade. Verdade tem que ser dita. Então, esse nome, graças a você, esse pseudônimo, Caim, graças a Deus, reconhecido, né, em todo o país e fora do país também. Toda essa história começou na simplicidade de Marília, Rádio Clube, há anos atrás, né? Quantas descobertas, né? Quantas descobertas de talentos, aquela rádio, que na época não tinha essa coisa, a preferência do povo era rádio, televisão aparece depois, tal, e aí para poucos, né? Porque era um aparelho caro. Mas o rádio já era popular desde o seu início e todo mundo acompanhava para saber as notícias, as músicas, os comunicadores e os talentos, porque a rádio tinha um auditório. Os programas eram apresentados ao vivo, aquelas cadeiras, as pessoas faziam fila para assistir. É o chamado festival, né? Ali de talentos, tal. Se descobria, quando não, aparecia já algum famoso também, né? Um já renomado na mídia, já gravado disco, se apresentava também, aí virava um espetáculo realmente de várias sessões, enfim, tempos áureos do rádio. Hoje é só no radinho mesmo aí, né? No radinho mesmo, não tem mais o auditório e as descobertas de talentos ficam por conta aí das agências artísticas espalhadas pelo Brasil que investem muito dinheiro e aí o artista tem que desembolsar uma boa quantia para o empresário, para os apresentadores de TV e até mesmo para tocar sua música no rádio. Antigamente não era assim. E foi quando o Caim, a irmã dele, mais um sanfoneiro, foram lá para o auditório da Rádio Clube e aí começou toda essa história que tem mais de 50 anos, né, Caim? Sem sombra de dúvida. Aliás, você citou aí, por exemplo, o fato do sanfoneiro, que eu sempre menciono esse fato. É uma pena, porque na época eu e a minha irmã começamos, os dois juntos, né? E o pessoal acabou aceitando, foi muito bom. Aí depois alguém deu a ideia de um sanfoneiro que chegou aqui na cidade, me parece que era de Tupã, e apelidamos ele de Periquito, né? E ficou o trio aí, Bolinha, Esmeralda e Periquito, uma fama, conhecimento na Rádio Clube Marília, essa região toda. Ele não era daqui? Não, digamos, ele era da região. Depois mudou para cá, mudou claro. Para cá. Então, quando aconteceu a nossa separação, que não foi uma separação, foi uma atitude que meu pai tomou, porque ele cismou e acabou acertando, da gente ir embora para São Paulo. E uma coisa que me deixou até hoje, eu sinto essa tristeza. O acordeonista, o Periquito, por exemplo,
Nunca mais o vi, nem pessoas da família, não sei se ainda residem aqui, não sei se Periquito é uma pessoa viva ainda. Ele era mais jovem que você lembra da idade? Não, eu acredito que era coisa de 2 anos de diferença, ele mais velho. Você está hoje com 68, você está hoje? Com... Não, tem mais. Mas não parece? Não, tá bom. Mas então ele tem a mesma idade aproximada aí, né? Só que perdeu o contato, então. Deve ser uma pessoa hoje aí, vamos admitir, se eu tô com 75, vamos mais 2, 77. Então, tá novo. De repente, com a saúde, tá vivo ainda. Verdade. Mesmo que não esteja em Marília. Que bom seria um reencontro, né? Puxa vida. Não, eu, inclusive, várias vezes cantando na TV Cultura, lá com a Inesita e outros programas, eu comentava da minha alegria de um dia levá-lo ao programa, né? E apresentar ele como acordeonista, que foi no começo nosso, tá? Mas como ele nunca se preocupou, nunca ligou, nunca procurou saber, digamos, eu dizer, eu estou aqui em tal lugar, eu vim até visitá-lo pela alegria do fato. Você não sabe o nome dele mesmo, o nome? É Cláudio Lopes, o nome dele. Quer dizer... Cláudio Lopes. Cláudio Lopes ou Periquito. Isso, Uma família grande que tinha aqui na região de Arco-Íris, esse lado aqui, entendeu? Tupã. O reencontro ia ser emocionante. Eu ia levar ele no viola, minha viola, para tocar um dia com nós. E a irmã, né? Certeza. E a irmã que canta até hoje, que eu vi ela cantando lá naquela sessão camarária. Isso. Né, de homenagem quando você recebeu o título de cidadão. Meu Deus, canta muito também a Mana, né? Coisa? Só que ela não seguiu, né? Não. Casou e parou por ali mesmo. Sim, você vê, e não tem ensaio. É verdade. Não existe. Não, mas já sabe, já sai, a voz é igual. Tem coisa que nos bancos da faculdade não se aprende, é nato, já nasce com a pessoa. Então você sabe, Roberto, que até não cortando o seu raciocínio, por favor, é que nesse espetáculo de amanhã, por exemplo, lá no Espaço Cultural, que para mim será uma alegria triplicada, nem duplicada, é triplicada, porque eu estive ali no Espaço Cultural por uns 10 anos comandando a programação sertaneja. Eu lembro. Entende? Você trouxe, aliás, muitos nomes importantes. Eu estava no show do Lio e Léo quando você trouxe. Tivemos Cacique Pajé, tivemos a Leide Laura, Lourenço e Lorival. Pois é. Veio vários. Era movimentadíssimo. Isso. E ao seu comando. Sim, eu até procurava fazer de uma maneira assim, bem povo, né? bem amável, né? Nunca teve frescura. Ali todo mundo se respeitava, todo mundo aplaudia o artista. Era um espetáculo realmente, digamos, digno da família, que é o que eu quero reencontrar amanhã, se Deus quiser. Essa família sertaneja que prestigiava a gente lá naquele tempo, que tem muita gente na cidade ainda com vida. Então compareça lá, leve os netos, os filhos, o maridão, a família toda. É gostoso demais. Vai passar umas horas ali com a nossa equipe, que a minha equipe, modéstia à parte, a minha equipe de show, que é da cidade de Marília. Eu sempre prestigiei essa cidade com todas as forças que pude, entende? Então hoje, por exemplo... Sua banda é fantástica, né? Nossa. Um acordeonista que mora em Pompeia, inclusive, o Tiago. O Tiago, tem o Leandro. O Cristiano, por exemplo. O Cristiano que faz hoje a segundinha para você, faz aquela base ali, né? Verdade. O Glaucio, por exemplo, também, de vez em quando eu chamo ele para cantar umas moras, dá certo. Sabe, a gente faz um show bem família, bem Marília, bem povo, sabe? Então, se você quiser passar umas horas gostosas, gratuitamente, é um presente aí para você. E você vai passear por todos os seus discos, por todos os seus grandes sucessos. Com certeza. Mostrar as mais antigas, mostrar as novidades. E vai ter um momento lá que eu vou recordar também o próprio Adel. Sim. E vou recordar também o próprio Abel. Sim. Porque eu tenho músicas já reservadas, guardadas, que eu canto com os dois. Olha, eu faço uma música com Adel. Aí você me pergunta, mas como? Claro, eu tenho que fazer a dublagem junto com a voz do Adel. Sim. E faço também com a voz do Abel, que foram as duas duplas que realmente levaram esse nome Abel e Caim, Adel e Caim. Esse Caim conhecidíssimo, graças a Deus, no começo pela Rádio Clube, que eu nunca nego isso, onde tiver,
vocês sabem disso. E quero até agradecer a Luciana, a diretora-geral aqui, pelo trabalho que ela tem feito, a expansão de tudo. E a gente agradece mais você pela abertura aqui no programa, o Amarildo, que abraçou a causa também para divulgar. Isso é muito importante. A gente que tem que agradecer, né? Viu, Caim? A gente que tem que agradecer sempre, ter o privilégio, porque é um privilégio saber que você mora na nossa cidade, que é fácil o contato. Tem fãs espalhados pelo Brasil inteiro, até fora do país, como um cartão que você estava me mostrando aí, de que veio da Itália. Então fãs assim espalhados pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, e a gente tem esse privilégio, de recebê-la aqui quando a sua agenda permite, né? Quando a gente te chama, você vem aqui. Olha aí que maravilha. Pode ler o que tá aí. É um fã, amigo, irmão do Caim, o Michael Monteiro. Isso. Impossível não lembrar de você aqui na igreja de Santa Luzia, em Veneza, na Itália. Estou aqui, estou te mandando este cartão postal, e aí vem a imagem de Santa Luzia, que é exposta nessa catedral lá na Itália. Que maravilha. Justo. E ele te mandou esse ano, aliás, né? Sim. Esse ano. Maravilhosa. E você estava até me dizendo de um projeto de você imprimir, porque essa é a imagem original que está lá na Basílica de Santa Luzia, na Itália. Sim. E distribuir para alguns fãs, né? Já tenho alguns pedidos e eu vou atender a todos com muito carinho. Pode ter certeza. Enfim, quer dizer, então para a gente é um privilégio realmente, e fora a sua história, né? O seu currículo. Homem de rádio, homem de televisão, de disco ainda no vinil, aqueles bolachão, hoje no CD, preparando, tem projeto para DVD, mais de 50 anos de história. Então a gente tem que reverenciar sempre, meus amigos. A minha história, se for, Roberto, contar realmente na normal da coisa, agora em janeiro a gente completa 65 anos de cantoria. Quer dizer, desde o tempo da Esmeralda. Meu Deus. Essa é a grande verdade. Então, 60 e poucos anos. Eu estou falando de um pouco mais de 50. Se começar a pegar lá desde da irmã e do sanfoneiro, é mais de 60. Profissionalmente, porque a gente costuma falar, eu costumei ser profissionalmente. A partir de 55 já foi do profissional. É só fazer a conta de lá para cá. É verdade. Agora, ou melhor, desculpa, 55. Por exemplo, quando eu com a minha irmã cantamos aqui em Marília, começamos em 55 aqui na Rádio Clube. Nós éramos, inclusive, contratados pela emissora para fazer o programa. Tempo do Chá Diabo, tempo do como é que... Zé Marques Beato, um monte de gente participava naquele tempo, entendeu? E tinha uns caboclos que contavam umas histórias. Tinha um programa de domingo que chamava o Programa do Absurdo. Que aquilo era uma graça, viu, velho? Que delícia, né? Época boa. Pena que eu não peguei. Eu nasci na época errada, viu? Eu queria ter pego essa época aí. Fora depois também, você já famoso, fazendo Rádio Record de São Paulo. Que aí é o Brasil inteiro. Aí a história em São Paulo começou realmente através da TV Cultura, né? Com a Rádio Bandeirantes, com a Rádio Nacional, Rádio Record e outras emissoras da região da capital que se fazia também. Então são programações que a gente sempre participou profissionalmente. Que as rádios contratavam os artistas famosos para terem horários específicos ali. Justo. Aí era você e o Abel apresentando. Justamente. Falando da agenda de shows, tocava vocês e tocava os companheirados toda da música raiz. Uma coisa interessante, Roberto, naquela época, vamos dizer assim, Rádio Record, linha sertaneja classe A. Então, muitas vezes você estava lá no programa e de repente você dava um alô, vamos dizer, a gente ia naquela semana para o Paraná e o circo estava mudando, ele ia estrear sábado, vamos supor, amanhã, ele ia estrear, sábado é hoje, né? Ia estrear hoje numa cidade, vamos supor. Só que o nosso programa era às terças-feiras. Então, terça-feira passada agora, a gente falava, alô, Cambuí, vamos para a cidade, que não é Cambuí, vamos para uma hipótese. Moarama, pronto. Alô, Moarama, pessoal de Moarama, avisa lá o circo do Peteleco, que o Abel e Caim vai aí no circo sábado. Quer dizer, o circo estava mudando, ia estrear. Aí começava a chegar o dia inteiro, rapaz, aquele povo de charrete, a cavalo, a pé,
Chegava, escuta, o senhor escutou a rádio ontem, não? Ó, o Caim tá avisando que sábado eles vêm aqui, viu? Você imagina pro povo da época, aqueles artistas famosos falando na Rádio Record, que é a audiência absoluta no Brasil inteiro, falando que vai estar num circo lá numa cidade do interior. Justamente. Você imagina, aquilo era 3 sessões. Moarama, Casa Branca, Iporã. Fechava o quê? Umas 2, 3 sessões. Por causa do tempo, o máximo que você fazia era 2. E não dava mesmo. Porque nós levávamos o drama também, né? Tem o drama, realmente, já... Em Andradina, por exemplo, nós levamos, na época, o drama Santa Luzia, a primeira sessão e depois na segunda. Quando acabou a segunda sessão, era 2h15 da manhã. Tomava o quê? Uma aguinha, descansava um pouco a goela e voltava de novo, casa cheia de novo. Justamente. Que delícia, né? Então, e é o que você falou, gente chegando de trator, de charretinha, gente de cavalo, pessoal de toda aquela redondeza, de longe, para assistir o show. Uma cena que eu me lembro, Roberto, Ricardo, lembrei do meu filho aqui. Vocês dois têm R, né? R. Roberto e Ricardo. Verdade, Ricardo, então, um abraço, hein? Isso. Então, veja bem, eu me lembro, são coisas que a gente naquele tempo não registrava, não sei porquê, não tinha essa facilidade da fotografia ali imediata, né? Mas esses dias me parece que até você comentou o assunto aqui do problema do meu filho na vista, quando ele era grandinho. Nenê, aquela cena, se fosse filmada em Murutinga do Sul, perto de Andradina, num circo chamado Vira-Vira. O circo tinha simplesmente dentro do espetáculo, nas cadeiras, nas gerais e de pé, 972 pessoas. Que é uma lotação máxima de um circo. Sim. Né? E nós estávamos levando o drama Santa Luzia e de repente no final da cena da Santa Luzia, que eu fui fazer o final com a moça que fazia a Santa Luzia, naquela hora eu lembrei do meu filho, em São Paulo, com a enfermidade que ele tinha, que não era um fim do mundo, mas era enfermidade. Ele tinha um dos olhos que pulgava seguidamente. E eu naquele momento trouxe meu filho junto comigo ali no teatro, na hora de encerrar o drama, com essas quase 1000 pessoas lá dentro. E eu sei dizer que eu não consegui fechar. Atacou um choro em mim tão grande, tão violento, que o povo, calculando ser aquela cena do choro, da peça, essas quase 1000 pessoas me aplaudindo inteiramente. Aí redobra a emoção, né? Aí quando terminou tudo aquilo, que durou um tempo até eu me recompor, que eu fui explicar que aquela cena, que eu agradecia demais o aplauso da plateia, aquela cena era uma cena extra, era fora do final do drama, por exemplo. Sim. E sim ligada a meu filho, eu expliquei. Aí é que o povo aplaudiu e chorou. É isso até que eu ia concluir, porque eu fico imaginando, o aplauso devia estar junto com lágrimas de todas essas mais de 900 pessoas ali, né? Todo mundo emocionado, com certeza, não só com o drama, mas depois ainda quando você disse que era porque naquele momento lembrava do seu filho, com certeza acabou de emocionar. É isso que eu falo do artista nato, né? Ele transmite emoções. Ele transmite emoções. Ele procura ser verdadeiro, né? Por a verdade, no que canta, no que traz ali dentro da sua arte. Parabéns, viu, Caim? Enfim, você é merecedor de livro, tinha que contar, porque são muitas histórias, muitas passagens, muitas fotografias, você tem um acervo grande. Você é merecedor de um documentário, para registrar tudo isso, né? Para as pessoas, para a história não se perder assim. A gente vai registrando, cantando umas modas, né? Esse momento aqui mesmo, né? A gente no rádio contando, talvez tenha pessoas gravando neste momento, esse áudio, que fica para a posteridade depois. E que eles se sintam também comigo, participando da história. Pode ter certeza disso. E olha, domingo agora o que a gente quer? Que você esteja lá, você que já assistiu algumas vezes o Caim,
ou que você que nunca assistiu, por um motivo ou outro, nunca teve a chance, para você um dia falar assim para um parente, um amigo, alguém, falar, eu assisti um espetáculo dele, eu vi ele cantando com seus mais de 70 anos ao vivo, que a voz é uma coisa impressionante, não muda, só melhora, né? Graças a Deus. Você canta na mesma altura daquelas gravações que você fez nos anos 60, rapaz. Você continua cantando na mesma coisa, na mesma altura. Quem é músico sabe disso. Esses dias eu fui fazer uma apresentação com o Cris, o Gil do Vale, pessoal, lá no Neuri. E não sei por que razão, um senhor lá pediu para cantar um pedaço do Menino e o Cachorro. Aí eu olhei pro Cristiano e falei assim, o Cristiano falou assim, que tom que será que é essa moda? Eu falei, deve ser Mi maior. Mas Mi maior foi quando eu gravei no primeiro disco com o Abel em 2005. Não tô falando aí? É. Então hoje, por exemplo, se precisar eu canto ela em Mi, claro. Mas não há necessidade. Não há, exatamente. Você baixa um tom ali, fica melhor para ouvir, melhor para tudo, entendeu? Vamos dizer que o Mi maior seria só para estúdio mesmo. Não tem essa necessidade na hora do show. Aí resumindo, ele puxou o violão, nós entramos em Mi maior, mas entrou assim, por exemplo, aquela coisa esticada que nem corda, né? Entende? Aí ligou um caboclo lá e falou assim pro Neuri, assim, avisa o Caim, fala pra ele que eu sou muito fã dele, e fala pra ele que é falta de educação cantar uma moda nessa altura aí. Aí, ó. Um casal de lavrador, com um ano de casado, tinha um filhinho de colo que nem era batizado. Ô Caim, apesar de muito pobre, vivia bem sossegado. E quando o dia raiava, a canoa ele pegava, o rio ele atravessava pra cuidar seu roçado. Ô Arnaldo, você tá conseguindo modular aí, não? Tá conseguindo segurar o VU aí? O VU da mesa? Não, aqui eu tô controlando. Tá controlando, né, Caim? Fica tranquilo. Ô, Caim, agora eu sei o que é essa coisa de música pro artista é interessante. Eu sei que Santa Luzia é o grande sucesso seu, depois Manhã Amorosa é o grande sucesso seu, mas o que tem essa música, O Menino e Cachorro, que em todo show, toda e qualquer apresentação, o pessoal pede essa música? Se não é a principal do seu repertório, é uma delas, viu? Não, todo engraçado mundo gosta, rapaz. Que essa moda, quando eu recebi ela na época para gravar, posteriormente, o título dela era Exemplo. Exemplo. Isso. É a mesma moda, só umas palavrinhas diferentes, mas é exemplo. Eu peguei a moda, guardei, pus lá na pasta. Um dia montando o repertório com o Dino Franco dando uma mão ali, que sempre foi um parceiro nosso, né? E aí mostrei essa letra, Exemplo. Aí o Dino pegou a letra, leu e tal, falou assim, Caim, eu posso mexer em alguma coisa? Eu falei, claro que pode, isso aí é de um amigo que eu encontrei na rua, lá perto do bairro que eu moro, uma pessoa simples, entendeu? E ele falou que essa moda aqui é uma questão de gosto dele, mas não quer nem que coloque o nome dele. Deu essa moda pra mim. Então você vê o que você faz. Aí o Dino viu a letra, aquela coisa toda, falou, olha, a letra é fantástica, só que eu vou trocar para começar o título da moda. Você vê que visão, porque realmente Exemplo não é título de música, mamãe. Então veja bem. Aí ficou, que visão que tinha o Dino, né? Pusemos vários nomes, tanto eu como ele e tal. Aí acabou no final ficando O Menino e o Cachorro. E aí sim. Que aí fechou a história, né? História trocamos lá fantástica. umas palavras, umas coisas que sempre tem que trocar alguma coisa no contraditório muitas vezes. Não pode ser contraditório, tem que ser, né? Então trocamos algumas palavras e ficou realmente uma canção que até hoje, não tem um show que você vai por esse Brasil afora que você, de repente o caboclo escreve e fala, canta do cachorro. Rapaz, é impressionante. E assim, Natureza também é outra, né? Outra. Bolo de Terra.
Olha, as modas nossas aqui não tem jeito. E tem até vezes que eu sou obrigado a pedir uma desculpa, coisa parecida, porque cantava tudo com o Abel, que cantamos quantos anos juntos, né? Então, por exemplo, o Abel, que no caso o Adel, que chegou agora, não sabia tudo. O próprio Cristiano, que é esforçado, barbaridade, me ajuda muito. Ele tem umas modas que ele não adianta forçar, porque ele não vai lembrar. Mas a gente sempre dá um jeito. Então, naquele tempo, você tinha que ter, por exemplo... Você era um violeiro que eu respeitava, ele admirava demais por causa de um detalhe. Zeca, do Zico e Zeca. O Zeca, opa. Eu fui que lá... pena que não está mais nessa dimensão nossa. Inclusive, eu cantei com ele, acho que 2 ou 3 shows fiz com ele, entende? Uma vez foi como Zico e Zeca mesmo, eu fui lá para fazer o Zico estava viajando, e o Zeca me levou, eu falei, sem problema, ali na Vila Alpina. E depois, as outras 2 vezes, foi show que já não tinha mais o Zico, né? O Zeca estava sozinho, e eu também, e... Às vezes você se juntava. Apareceu um show aqui em Lins, e eu convidei o Zeca. Zeca, seja meu convidado, você canta comigo. Ele veio, fiz um show com ele, e teve um outro que nós fizemos junto em São Carlos também. Então, o que eu admirava demais naquele moço, e eu acho que todo profissional tem que ter algo que chame a atenção da gente. Toda vez que eu fui várias vezes na casa dele lá em Rio Preto, passear, cantar umas músicas, teve uma época que nós chegamos até a pleitear, formar uma dupla, né? Que ia dar uma senhora dupla. Estavam sozinhos mesmo, né? Zeca e Caim, até o nome dava certo, Zeca e Caim. O público que ia ganhar com isso, 2 grandes nomes. Justo. Aí, toda vez que eu chegava lá, tipo 9 da manhã, ele estava sentado na areazinha dele ali, área interna, né? Ensaiando. Cantando as modas dele sozinho, para aprender, com a viola, para não esquecer, letra, guardar, entende? Você vê? Então eu achava esse lado profissional muito grande, entende? Porque é uma prática, né? Se você não canta, se você não continua ali exercendo, você acaba uma hora esquecendo um ou outro refrão. E eu, por essa parte, eu sou relaxado. Confesso. Eu admirava o Zeca nessa parte, já é falecido, meus respeitos à família toda, mas foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Então, veja bem, eu e o Zeca já tinha pleiteado, nós íamos formar uma dupla, eu e ele. Depois do falecimento do Abel, aquela coisinha toda, depois do falecimento do Zico também, ninguém forjou nada. Aconteceu, nós perdemos os parceiros. Sim. E ensaiamos, achamos que ia ficar bom, como de fato ia ser uma senhora dupla também, entende? Por causa das 2 vozes. E ensaiamos, tanto é que nesse show lá, você vê que ele puxou bem ali, Felipe, obrigado. Eu tenho inclusive o tape desse show aí em casa guardado, o DVD que fala, né? E para mim foi uma honra. Fizemos até eu bolei um cartaz e tal, e depois, infelizmente, tão rapidamente veio o falecimento do Zeca também, entende? Aí então, como diz, aquele plano foi água abaixo, aquele projeto. Infelizmente não se realizou. Aí então é que eu vim com a coisa de Caim, porque eu já tinha montado o Caim Amigos com o falecimento do Abel. Sim. Que era o mesmo Cristiano, o mesmo Glaucio, também. Depois, quando veio, por exemplo, o falecimento do Zico, que o Zeca ficou sozinho, se encontramos um dia lá em Rio Preto, até o Ivan Geninho estava junto, entendeu? Ensaiamos as modas, eu fui num show do Liu e Léo aqui, um aqui perto de Prudente e outro não lembro aonde, e eu fiz 2 músicas aqui encostado, pertinho, na hora não lembro. Na hora do show o Léo me chamou e eu fiz, nos 2 shows que eu fiz com eles, eu fiz 2 músicas com o Zeca, que já era um ensaio que nós estávamos fazendo para formar uma dupla. Sim. Zeca e Caim, entendeu? 2 nomes da história da música sertaneja, revivendo tudo aquilo que aconteceu com as 2 duplas, tarde. Mas quiseram o destino que não vingasse, porque ele faleceu também. Então são coisas da vida. Aí eu voltei com o Caim e o Amigos, né? Depois veio o Adel. Sim. Olha só que trajetória. Porque o Adel, eu havia convidado ele para cantar comigo lá atrás. Já lá atrás. Já no falecimento do Abel. Sim. Porque no momento eu sentia que a voz dele era semelhante à minha e poderia, sem muita dor de cabeça, dar uma dupla boa, como de fato acabou dando. Foi. Eu tinha razão. Mas infelizmente quiseram o destino, que nós fizemos 2 CDs assim no tapa, rapidinho, pela Radar Disco. É coisa
complicado, difícil fazer isso. E nós fizemos. Com convidados e tudo, um deles. Justo. Teodoro, Mato Grosso Matias, Sérgio Reis. E Léo, só o Léo. Então veja bem. Aí um dia o Adel resolveu. Falei, você que manda. Foi quando fizemos a dupla e formamos, querendo ou não, uma senhora dupla também. Eu formei duas duplas fantásticas. E seria a terceira. Porque o Zeca e o Caim também seria uma dupla. E seria fantástica no estilo dueto. Verdade. Como foi Abel e Caim, como foi Zico e Zeca, como foi Leo e Léo, Vieira e Vieirinha e outras tantas. Craveiro e Cravinha até hoje. E infelizmente, não usa infelizmente, porque é Deus que determina. Felizmente, tudo aconteceu. Então, eu tive que de novo juntar. Depois o Adel faleceu e também, meu Deus do céu, uma morte que ninguém esperava. Sim, ninguém. 57 anos, um infarto daqueles que vem para levar embora mesmo. Agora, infarto, ele dá na pessoa que tem alguns problemas. De saúde especialmente, de raiva. Alguma coisa deve ter acontecido em motivo de raiva. Essa coisa que a pessoa promete uma coisa e não cumpre. Tem uma série de coisas que envolvem nessa coisa de infarto também. Sim. Pode ter certeza disso. Não sou médico não, mas conheço um pouquinho da vida. Então tem muita coisa que vai machucando, vai magoando, vai acontecendo. E quando você menos espera, ela vem. Aí vai eu de novo. Como é que eu vou parar de cantar? No dia que Deus cismar, então é Ele que quer que eu pare. Mas enquanto Deus me der, falei na televisão esses dias, enquanto Deus me der voz, eu não vou abandonar meu povo nunca. Tá certo. Jamais. É o povo que me elegeu Caim cantando. É o povo, com a força de Deus. Os amigos, os radialistas, o povo da televisão. Esse povo na qual eu devo realmente esse nome Caim, conhecidíssimo, não vou dizer no mundo não, mas grande parte do mundo também. E nesse Brasil querido, eu tenho que respeitar os desígnios de Deus e continuar cantando. É o que eu estou fazendo. Correto. E estou aí viajando, Caim amigos, e os amigos estão comigo, e o show tem agradado. E tem uma novidade. Vamos fazer agora a questão de máximo 3 meses, porque temos que ensaiar tudo de novo. Tem um empresário no Paraná que é fã incondicional do Caim. E ele quer fazer conosco um clipe na cidade que ele está, que é Paraná, parece que é Rondon, lá no fundão do Paraná, aquelas bandas de Cascavel que é lá. Então, ele quer fazer um clipe, mais ou menos de uns 45 minutos, até 1 hora. Sim. Contando todas as histórias de Caim, aquela coisa toda, para ele, por exemplo, colocar nas cidades esse clipe com as prefeituras e mostrar o show sertanejo que vai estar inserido nesse clipe. Seria fantástico. Caim e amigos, e já o repertório está até montado. Ali entre tantas histórias, causos, tal, vem a cantoria também. Justamente. Quer dizer, vai cantando, vai contando uma outra história, uma e outra passagem. Na verdade, um DVD, um documentário, um clipe. Inclusive, ele deu ideia de umas músicas. Tem uma moda de viola chamada Casco de Boi, que toda vez que ele escuta essa moda, ele chora que nem eu choro. Não porque eu choro pelo casco de boi, eu choro por outras modas, mas pelo casco de boi ele chora. Porque era a moda que o pai dele adora. Que o pai dele adora. Quem gravou? Quem gravou o casco de... Abel e Caim. Ah, é? Entende? Que essa é a moda, Roberto. Boi Soberano foi o boi mais famoso desse mundo. Você vê a história do Boi Soberano e quantas modas saíram. E saiu também esse casco de boi, que é justamente a moda que veio fechar a história. Porque todas falam, uma de Berrante, que eu gravei uma também, outra fala do aqui, tal. Essa vai fechar a história, porque ela fala simplesmente, um caboclo foi cantar numa casa em São Paulo, o fazendeiro, e papá a noite inteira cantando, e ele viu em cima de uma estante lá algo que chamou a atenção dele. Um cinzeiro. Um cinzeiro. E esse cinzeiro era um casco de boi. Então a história conta que essa moda fecha toda a história do Boi Soberano. Eu conheço. Essa moda então conta o seguinte: o caboclo cantando aqueles em cima da mesa que chamou a atenção, até quando ele perguntou para alguém. Aí alguém contou a história.
Eu vou te contar essa história assim. Um boi entrou na frente, salvou a criança, aquela coisa toda, e tal. Aí o moço contando. Meu velho pai já se foi, no caso. Isso é o filho, né? Meu velho pai já se foi. Esse casco de boi, o pai dele quando vivo, aliás, ele comprou o casco de boi, mandou fazer esse mimo todo para deixar ali exposto. Então ali está a história, casco de boi. É a história dele contando do pai dele também. Então essa fechou a história do Boi Soberano. Do Boi Soberano. E essa moda vai estar no clipe também, e me parece que no clipe parece que tem qualquer coisa assim, tipo de a gente abrir esse quadro da viola que ele quer que faz, cantando um pedaço do Boi Soberano. Entendi. Para entrar na história. Sim, para ter uma sequência, né? E o seu acervo? Você tem isso, você ganha de fãs, quais os discos que você tem, quais os que você não tem, aqueles primeiros você não guardou nada, como que é isso? Olha, quando fala em vinil, eu tenho todos. Tão deteriorado que a gente nunca teve capricho, né? Não é como hoje que você tem lá uma estante, é diferente, né? Mas tá todos intactos, todos eles vinilzão ali. Os vinil. Me parece que é 25. Aí depois vem a época do CD, que juntando os vinis e os CDs, passa de 50. Aí você tem também os CDs. Tem os CDs também. Que aí é evidente, a maioria tudo com o Abel. Isso. E esses dois com o Adel. Isso. E tem, por exemplo, alguma coisa guardada com o próprio Caim Amigos, que é o Glaucio, o Cristiano. Tem shows em Rio Claro, tem um monte de coisa guardada aí. E fora o YouTube, que é a televisão do futuro, você entra lá, você que é fã do Caim, e clica Abel e Caim, ou só Caim, ou Adel e Caim. Tá toda a trajetória, todos os programas de TV, tá tudo lá. TV Cultura, aquela TV do padre lá, como que chama? A TV Aparecida? Isso. TV Aparecida, coisas, você vai ver o Caim, tem umas imagens lá, que é dos anos 80, você tá com o cabelo pretinho, gordinho. Era baixinho, meio fofinho, assim. Hoje você tá rejuvenesceu. Que bom. Você tá magrinho de tudo. Mas tem o Caim de todo jeito lá, viu? Eu visitei o YouTube, não dá para ver tudo, viu, Caim? Não dá. Não dá para assistir tudo. Tem pedaços de shows, você chegando em fazenda, acho que para cantar para alguém lá. Nossa Senhora, tem muita coisa. O acervo de imagens é enorme no YouTube. Entrou lá no YouTube, é só teclar Abel e Caim, tá lá. Inesita, trocentos programas com a Inesita. Meu Deus. Então tem muita coisa. Caim. Mas só para isso, uma coisa que está acontecendo no nosso show, a nível Brasil, e eu lancei isso na TV Aparecida a última vez que estive lá, faz uns 90 dias, sei lá, porque o Kleber me fez essa pergunta, que você fez também, de cantar, e a saúde, aquela coiseira toda, e enquanto Deus me der voz eu vou continuar cantando, e lancei lá no programa, de cantar com as pessoas da cidade. Cantar, eu digo assim, de repente tem uma dupla lá, o cara gosta de uma moda de viola do Caim, do Abel, gosta de uma Santa Luzita, e de repente ele faz parte de uma dupla, eu canto sozinho, mas ele quer cantar uma moda comigo, vamos supor. Eu tenho cantado com o Brasil inteiro por aí, viu? Porque hoje, e para mim é uma honra muito grande. Hoje todo mundo tem isso aqui, né? Que é o celular. Sim. Tá lá no programa de TV, já faz as imagens, depois joga na rede social. Enfim, tem os artistas das cidades. Sim. Específico, por exemplo, eu estou sabendo aí que aqui vai vir o Gil, né? Gil do Vale. O Gil do Vale vai vir. A Cléo Barbosa, que são artistas do Paraná, quer dizer... o Gil é daqui. O Gil é daqui? É daqui. A Cléo que é do Paraná. Vão estar nesse Natal Sertanejo de amanhã. Isso. Enfim, e aonde você está nas cidades, se apresentando, onde quer que seja, você sempre chama um convidado da cidade, um artista da cidade, ou para se apresentar junto com você. Dá uma chance também. Ou no programa de auditório das TVs, vira e mexe, você está também lá
com vários outros colegas da música caipira, então é muito interessante, né? Resumindo, Caim é um dos únicos violeiros que não tem frescura. Isso é muito bom. E quando se fala de música sertaneja, não pode ter frescura mesmo. Não. Tem que só ter carisma, e coisa que você tem de sobra. Meu irmão, você vê que nós estamos conversando há 1 hora. Você imagina, hein? E teria muito mais ainda, mas nós temos que faturar. Será que a Luciana vai mandar nós embora? O cara Luciana, vai nada. Perdoa nós aqui. É que a audiência, o Ibope, o pessoal falou, estende que o Ibope está lá em cima. Ô, Caim, o negócio é o seguinte, então, para a gente firmar aqui, reforçar com a família que está nos ouvindo agora, o caboclão aí, com a esposa, pega os meninos, vai lá para o Espaço Cultural hoje. Eu vou com um amigo, eu vou sozinho, o importante é ir. Eu vou estar lá, a Marildo de Oliveira vai estar lá, a Marildão já confirmou. Já, sim. Arnaldo também, né? O Ednelson, o Ditinho, que você estava conversando ali, vai ter a bancada da Rádio Clube. E se o marido não esquecer, vai ter uma novidadezinha lá no show também. Vai ter? Uma novidade assim, por exemplo, coisa minha, sabe? Sabe aquela coisa que a gente quer fazer, é o coração que pede. Sim. O Amarildo sabe. Então, coisa dele. É surpresa, não conta não. Da família dele. Legal. Mas eu quero ter o orgulho de fazer isso publicamente. Maravilha, meu querido. 8 da noite, mas a orientação é que chega mais cedo, né? Sim. Fala 8 da noite e o Caim não atrasa, viu, gente? Fala 8 da noite, mas não vai chegar às 8. Chega umas 7h30, já vai parando o carro no melhor... bate-papo, né? Estaciona bem legal. Comer pipoca, porque tem uns pipoqueiros lá, tudo, sabe? E aí você vai encontrando o melhor lugar, porque o Espaço Cultural possibilita isso, né? Uma concha acústica ali, deliciosa. Você senta ali, e aí, meu amigo, não tem hora para terminar. Sim. Aí o pessoal vai pedindo, você vai seguindo o repertório... E vai recebendo esses convidados todos, que é o Gil do Vale, a Cléo Barbosa também, vocês vão amar essa moça. E fora os músicos, né? Os nossos queridos Cristiano, o Glaucio, o Tiago e o Leandro. Grande alegria, Caim, sempre te receber aqui. E sempre que você estiver na televisão, manda um alô para a Marília. E passa para mim primeiro aqui, para a gente avisar o povo também. Liga a TV que ele vai estar lá. Esses dias mesmo você foi para TV Aparecida, você foi? A última que eu fiz foi a TV Aparecida. A dona Rita até mandou para mim, falou assim, avisa aí o pessoal. E você fez depois a TV Marília aqui, né? A TV, como chama? Do Neuri. Você também esteve lá. Foi. Né? Eu também acompanhei a dona Rita que me avisou. E estamos gravados num programa de televisão lá do Norte também, que o pessoal marca, eu não marco, entendeu? Que deve estar saindo amanhã, mas será 15 dias também. E a gente está vendo aí, pessoal que tem a TV Brasil, logo também, fazer o Luiz Vieira, aquele programa sertanejo caipira. A gente já pegou o contato da produção. Tá com você, aí, né? Tá comigo. Isso. Pegamos já o telefone. Talvez para esse ano ainda não dá, mas sim. Conforme a agenda da TV e do Caim, e a gente vai estar anunciando aqui ele também na TV Brasil em breve. A TV Brasil, que é para o Brasil inteiro, é fantástica. E o Luiz Vieira, que segue essa linha da Inesita há anos. Caboclo na essência, realmente. Só vai grandes nomes lá. E você nunca foi. Então ele vai ficar muito feliz. Caim, então tá aí, amanhã domingo, Natal Sertanejo, minha gente. É uma oportunidade única. Quanto que paga? Nada. Entrada gratuita lá no Espaço Cultural. Para quem não sabe aonde fica ali na Avenida Sampaio Vidal, é difícil, quem não sabe, mas vai que alguém da região aí. A Avenida Sampaio Vidal chegou em frente ao Senai, ali quase em frente à agência do Correio Central, é ali, tá? Aí entra, divirta-se e curta, se delicie com os grandes sucessos da dupla Adel e Caim. Um dos maiores símbolos da tradição sertaneja, que é aqui de Marília. Caim, obrigado mais uma vez, viu? Deus abençoe. E é o que você falou, enquanto Deus te der saúde, porque Ele te fez artista, você é artista, Ele te deu esse dom, então taca-lhe pau. Vai em frente. Com certeza. Tá bom? E todos que estarão amanhã na casa,
serão homenageados por nós. O que é homenagear? É reconhecer as pessoas de uma maneira inteligente, Sim. com respeito, com carinho, e saber que a gente está nesse posto que está hoje é graças às forças de Deus e o apoio do nosso povo. Vamos encerrar com o quê? O que você pedir no cardápio? Fala aí. É mesmo? Vê aí. Toca uma moda minha com a Adel, então. É. Eu escolhi a dupla, você escolhe a moda. Você até sei o que você vai escolher. Não, faz o seguinte. Tem uma moda que eu regravei com a Adel, chamada Velhas Cartas. Velhas Cartas. Eu acho essa moda uma pureza. Até o César mas... de Paulinho regravou. É. E muita gente já regravou, mas com você Ficou é bonita, uma delícia. Ficou bonita demais. Velhas Cartas, o Arnaldinho. Pode ser? Tá que... na ponta? Isso. Só que é com o Adel, pode ser, né? Sim, Adel. claro. Com Nosso Adel, saudoso e inesquecível Adel. Cara. Tá aí. Velhas Cartas para encerrar esse bom bate-papo ao vivo que eu tive o prazer hoje de encontrar mais uma vez com o meu grande amigo Caim. Obrigado mais uma vez e até amanhã, 8 da noite, no Espaço Cultural. Tchau, Luciana. Tchau. Arnaldo. Antigas cartas guardadas que o tempo amarelou são lembranças do passado que no meu peito ficou. Cada frase é saudade do tempo do nosso amor. Hoje é o risco de tinta relendo meu pensamento. Cada letra é um suspiro que ficou no esquecimento. Resto de amor e saudade no livro do sofrimento. O mensageiro canalha fechou os olhos e morreu. Até a forcinha da carta o seu perfume perdeu. Só ficou a falsidade das juras que me escreveu. Do nosso amor é o que resta, a esperança perdida. Não vejo mais teu sorriso que alegrava minha vida. Só leio as palavras tristes das velhas cartas esquecidas.